Bíblia Sagrada, 1 Samuel, capítulo 14, a vitória de Jonatas sobre os filisteus. Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição dos filisteus que está lá daquela banda. Porém, não o fez saber o seu pai. E estava Saul na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que estava em Migron, e o povo que havia com ele eram uns 600 homens, e Aías, filho de Aitube, irmão de Icabor, filho de Finéias, filhos de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia o éfode. Porém não sabia que Jonatas tinha ido, e nas passagens pelas quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus desta banda, havia uma penha aguda, e da outra banda uma penha aguda, e era o nome de uma Bozés e o nome da outra Zené. Uma penha para o norte estava defronte de Miquimais, e a outra para o sul, defronte de Gibeá. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos, porventura operará o Senhor por nós, para que o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Então o seu pajem de armas lhe disse: Faze tudo o que tens no coração, volta, eis-me aqui contigo, conforme o teu coração. Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens e nos descobriremos a eles. Se nos disserem assim: Parai até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Porém, dizendo assim: Sube a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado na nossa mão, e isso nos será por sinal. Descobrindo-se ambos eles, pois a guarnição dos filisteus, disseram os filisteus: Eis que já os hebreus saíram das cavernas em que tínhamos escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu pajem de armas e disseram: Subi a nós, e nós vô-lo ensinaremos. E disse Jonatas ao seu pajem de armas: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, e o seu pajem de armas atrás dele, e caíram diante de Jonatas, e o seu pajem de armas os mataram atrás dele. E sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu pajem de armas feriram até uns 20 homens, quase no meio de uma geira de terra que uma junta de bois podia lavrar. E houve temor no arraial, no campo e em todo o povo, também a mesma guarnição, e os destruidores tremeram, e até a terra se alvoroçou, porquanto era tremor de Deus. Olharam, pois, as sentinelas de Saul em Gibeá e de Benjamim, e eis que a multidão se derramava e fugia, batendo-se. Disse então Saul ao povo que estava com ele: Ora, cantai e vede quem é que saiu dentre nós. E contaram, e eis que nem Jonatas nem seu pajem de armas estavam ali. Então Saul disse a Elias, a Aias: Traze-me aqui a cerca de Deus, porque naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. E sucedeu que,
Estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia do arraial dos filisteus ia crescendo muito e se multiplicava, pelo que disse Saul ao sacerdote: retira a tua mão. Então Saul e todo o povo que havia com ele se ajuntaram e vieram à peleja, e eis que a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. E também os filisteus havia hebreus como dantes que subiam com eles ao arraial ao redor. Também eles se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela montanha de Efraim, que os filisteus fugiam, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e o arraial passou a Bet-Avém, assim seja. O atrevido voto de Saul. E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurava o povo, dizendo: maldito homem que comer pão até a tarde, para que me vingue de meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. E todo o povo chegou a um bosque, e havia mel na superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel. Porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Porém Jonatas não tinha ouvido aquilo, quando seu pai conjurava ao povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão e molhou no favo de mel. E tomando a mão à boca, declararam-se os seus olhos. Então respondeu um do povo e disse solenemente: conjurou teu pai o povo, dizendo: maldito homem que comeu hoje pão. Pelo que o povo desfalecia. Então disse Jonatas: meu pai tem turbado a terra. Ora, vede como se declara os olhos, por ter provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido do despojo e agora de seus inimigos. Porém agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. Feriram, porém, aquele dia aos filisteus, desde Maquimais a Agilon, e o povo desfaleceu em extremo. Então o povo se lançou ao despojo, e tomaram ovelhas, vacas e bezerros, e degolaram no chão, e o povo comeu com sangue. E o anunciaram a Saul, dizendo: eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. E disse ele aleivosamente: procedeste revolvei-me hoje uma grande pedra. Disse mais Saul: derramai-vos entre o povo. E disse-lhes: trazei-me cada um o seu boi, e cada um a sua ovelha, e degolai-os aqui, e comei. E não pequei contra o Senhor, comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um com sua mão, o seu boi, e os degolaram ali. Então edificou Saul um altar do Senhor, que foi o primeiro altar que edificou ao Senhor, assim seja. Jonatas é condenado à morte. Depois disse Saul: desçamos de noite atrás dos filisteus e despojemo-los até que amanheça a luz, e não deixemos de resto um homem deles. E disseram todos: o que parecer bem aos teus olhos faze. Disse, porém, ao sacerdote: cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: descerei atrás dos filisteus e entregá-los-ás na mão de Israel. Porém aquele dia não lhe respondeu. Então disse Saul: chegai-vos para cá, todos os chefes do povo, e informai-vos, e vede em que se meteu hoje este pecado. Porque vive o Senhor, consalva Israel, que ainda que seja mau meu filho Jonatas, certamente morrerá.
E nenhum de todo o povo lhe respondeu. Disse mais a todo Israel: vós estarei numa banda, e eu e meu filho Jonathan estaremos da outra banda. Então disse o povo a Saul: faze o que parecer bem aos teus olhos. Falou, pois, Saul ao Senhor, Deus de Israel: mostra o inocente. Então Jonathan e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Então disse Saul: lançai a sorte em mim, entre mim e Jonathan, meu filho. E foi tomado Jonatas. Disse então Saul a Jonatas: declara-me o que tens feito. E Jonathan lhe declarou e disse: então somente provei um pouco de mel com a ponta da vara, com a ponta da vara que tinha na mão, eis que devo morrer. Então disse Saul: assim me faça Deus e outro tanto, que com certeza morrerás, Jonathan. Porém o povo disse a Saul: morrerá Jonathan, que efetuou tão grande salvação de Israel? Nunca tal suceda. Vive o Senhor, que na mão lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça. Pois com Deus, como Deus fez isso hoje, assim o povo livrou Jonatas para que não morresse. E Saul deixou de seguir os filisteus, e os filisteus se foram ao seu lugar. Então tomou Saul o reino sobre Israel, e pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, contra os filhos de Amon, e contra Edom, e contra os reis de Zobá, e contra os filisteus. E para onde quer que se voltava, executava castigos, e houve-se valorosamente e feriu aos amalequitas. E libertou a Israel da mão dos que saqueavam, e dos filhos de Saul eram Jonatas, e Isvi, e Malquissua. E os nomes de suas filhas eram estes: o nome da mais velha Merabe, o nome da mais nova Mical, e o nome da mulher de Saul, Ainoã, filha de Aimás, e o nome do general dos exércitos, Abner, filho de Neir, tio de Saul. E Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. E houve uma forte guerra contra os filisteus todos os dias de Saul, pelo que Saul e todos os homens valentes e valorosos que via os agregava a si. Assim seja.